Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia. Bom dia, gente! Bom dia! Vitória. Bom dia! Oi, oi, oi! Opa, chegando gente. Oi. Oi! Alisson Batista, Caleb Nascimento, Eduarda Nunes, Gabriele Santos, Gustavo Ribeiro, Ingrid Vitória, Cauane Farias, Marília Araújo, Melissa Cordeiro, Naira Carvalho, Pedro Costa, Samuel Santos, Cibele Saraiva e Lai que acabou de chegar. Bom dia pra todo mundo. Bom dia, Todo mundo Vitória. acompanhando a Ana rádio. Letícia. Gente, o som do ventilador tá atrapalhando aqui no meu som? Não. Não. Tá chiando não, né? Ah, tá. Gente, antes de mais nada, eu queria conversar com vocês a respeito da redação do mês de março, certo? Tenho umas coisinhas para falar com vocês. Seguinte, redações de fevereiro ainda não foram corrigidas, certo? Por que que eu dei prioridade às redações de março? Porque recebi orientações da coordenação, né, da Leide, que eu entregasse as notas logo de março, porque eles queriam, tipo assim, a melhor redação de cada turma, certo? E eu tenho umas coisas para falar sobre essas redações do mês de março. Seguinte, tiveram muitas notas boas, certo? Porém, tivemos grandes vacilos. Por que que eu vou chamar de vacilo? Porque algumas pessoas tiveram fuga do tema. Vocês sabem que a proposta de redação do mês de março era um conto fantástico, não é? Bom dia para quem está chegando agora. A característica da redação do mês de março era o quê? Conto fantástico. E conto fantástico precisa de quê? De fantasia, né? Algo que a realidade está longe da realidade, a ciência não explica, enfim. Fora da realidade, assim, né? Tem que ter alguma fantasia no meio. E teve gente que escreveu como se fosse uma crônica, um conto, escreveu uma história, mas uma história muito bem escrita, mas não tem nenhuma característica de conto fantástico, certo? A gente né? A gente viu, a gente viu conto fantástico já tá com tempo, né? Vimos alguns exemplos de textos de conto fantástico, tivemos aula sobre isso, vimos quais são as principais características de conto fantástico, mas teve muita gente não, teve algumas pessoas que tiveram fuga do tema, fizeram como se fosse um conto mesmo, um conto sem ser fantástico, ou uma crônica, então fugiu do tema. Então, se é fuga do tema, nota 0, certo? E outras coisas. Mas também tivemos notas muito boas, inclusive o que a coordenação pediu, né? Que eu entregasse a melhor redação, né, para a coordenação. Nós tivemos alguns 10, né? Algumas pessoas tiraram 10. Só que como foi que eu selecionei a melhor do 10? Ah, Vitória, mas se eu tirei 10 e fulano tirou 10 também, por que a dela foi considerada melhor? Porque, como exemplo, né, eu tive que fazer uma seleção das notas 10, eu fui pela criatividade e originalidade, certo? Ah, beleza, 3, 4 pessoas tiraram 10. Mas desses 10, qual que apresentou mais criatividade, mais originalidade, que descreveu melhor as situações, certo? Deu vida à história mesmo. Enfim, foi difícil escolher, porque de fato, se eu pudesse, teria mandado os 10 que tem aqui, certo? E 9,5, que a gente teve muito 9, a gente teve muito 8,7, muito 10. Porém, nós tivemos nota 4, nós tivemos 6 e nós tivemos algumas redações sem nota. Por que sem nota? Porque fugiu do tema demais. Ou fugiu do tema, ou escreveu uma coisa que não tinha nada a ver. Fez, como eu falei, né? Fez um conto, fez uma crônica, mas não colocou fantasia. Então, não é um conto fantástico. É um conto, mas não é um conto fantástico, porque não apresentou fantasia, né? Viagem nenhuma. E vamos lá. Eu quero dar os parabéns
aos seguintes alunos: Pedro Costa, Gabriele Santos e Rebeca Freitas. Rebeca e Gabi foram as duas nota 10, né? Que eu fiquei muito na dúvida de escolher qual das duas eu escolheria como melhor, certo? Mas eu fui por pequenos detalhes que diferenciaram uma redação para outra. Das duas, a que eu considerei a melhor redação foi a da Rebeca, certo? Então, Rebeca, se você estiver me ouvindo, meus parabéns pela sua redação. De fato, foi fantástica. Eu li e fiquei, gente, eu quero um livro dessa história, certo? De fato, ficou muito bom. A presença da fantasia, a divisão dos parágrafos, não teve erro de ortográfico, ela não apresentou esse erro. Enfim, eu queria muito depois, Rebeca, que quando acabasse a aula, você ficasse no final da aula para eu te dar alguns detalhezinhos da tua redação em específico, né? Ai, peraí. Enfim, quando acabar a aula, eu quero que tu fique no finalzinho, tá? Todo mundo sai da sala, porque eu quero só te dar alguns pequenos detalhezinhos que não fez a redação ficar perfeita. Tipo, foi uma redação maravilhosa, mas daria para melhorar pequenas coisinhas, como um olhar clínico de escritora e leitora, eu melhoraria, certo? Mas daqui, ó, o texto da Rebeca não tem nada de caneta vermelha, então não tem nenhuma correção, porque de fato foi uma redação muito boa, né? Eu sublinhei alguns trechozinhos de lápis, mas eu vou te explicar também, certo? Gabi também fez uma redação incrível. Também eu fiz pouquíssimas intervenções no texto da Gabi, certo? Gente, quando vocês forem receber a redação de vocês, vai ter algumas coisas riscadas de vermelho, né, de caneta, porque eu faço algumas correções. E dos dois textos, tipo, o da Gabi e o da Letícia, meu Deus, perdão, da Rebeca, da Rebeca, foi as que eu fiz menos intervenções, certo? Então, tipo assim, da Gabi foi a que eu fiz, que teve mais intervenções do que o da Letícia. Por isso que da Letícia não, perdão, se eu quero falar Letícia, da Rebeca, desculpa Letícia, desculpa Rebeca. Por isso que eu considerei o da Rebeca melhor, certo? Mas, Gabi, o seu texto tá aqui perfeito, só fiz pequenas intervenções mesmo, ó, pequena, mas seu texto tá perfeito. Inclusive, coloquei recadinho do amor no final, tá? Coloquei um recadinho pra vocês. Pedro também fez uma excelente redação. Pedro, tu tirou 9,5, só não foi um 10 por conta de repetição de palavras, certo? Inclusive, se você quiser ficar também um pouquinho no final da aula, para eu te dar alguns comentáriozinhos sobre a redação, ó, que texto do Pedro também tem pouquíssimas intervenções de caneta vermelha, ó. O que tem é mais sobre repetição de palavras, certo, Pedro? Então, tu só não tirou um 10 porque tu repetiu muita palavra. Exemplo, e ela fazia nananana, e ela morava nananã, e ela, dela, tu repetiu muito ela, dela, certo? Então, o que eu posso fazer na minha redação para não acontecer isso? Você vai utilizar de sinônimos ou algumas outras palavras para fazer referência à menina. Vamos supor que é Maria. Você não vai dizer, aí Maria comprou pão, aí a Maria chamou o irmão, então a Maria saiu. Então a Maria, então você não precisa responder, você não precisa repetir. Você pode dizer, então ela, a jovem, a mulher, a garota. Então você vai buscando palavras, termos e até pronomes mesmo como ela, dela, né? Ela, para que não aconteça essa repetição, certo? Tipo, no texto da Gabi e no texto da Rebeca não houve essa repetição. Na do Pedro já teve alguns, é por isso que ele tirou 9,5, porque ele até destaquei, ó. Sempre onde tem ela foi destacado, porque foi o único problema na sua redação, Pedro. Foi somente repetição de palavras, certo? No restante das notas, com algumas outras pessoas eu quero fazer assim, gente. Inclusive, eu ia dar um conteúdo na aula de hoje, mas o que é que eu vou fazer? Como a gente está bem adiantado no conteúdo, o conteúdo que eu ia dar hoje vai ser na próxima semana. Hoje, o que eu quero fazer? Eu quero que a gente converse sobre essas redações e que eu possa dar exemplos da redação de cada um, de como vocês podem melhorar essa redação,
certo? Vocês apoiam essa aula ser assim ou vocês querem que de fato seja um conteúdo hoje? Ah, pronto, Gabi disse que quero. Eu preciso de um consenso, pessoal. Tá tudo bem? Falem aí. Pronto. Pois então vamos fazer assim. Vou fazer essa aula de hoje como se fosse de fato um laboratório, certo? O conteúdo que eu iria dar hoje, eu vou dar próxima semana, já que a gente não tá atrasado, então a gente não vai sair prejudicado porque a gente tá no tempo certinho, certo? Inclusive, eu pressiono vocês um pouquinho no começo do mês, para que no final a gente não esteja muito aperreado para fazer muita coisa, certo? Então, como eu pressionei vocês no começo, agora no final do mês a gente tá mais tranquilo, certo? Então, vamos fazer nossa aula hoje como se fosse de fato um laboratório. Antes de tudo, sobre o que eu peguei muito nas redações aqui, gente, é repetição de palavras, como eu disse na do Pedro. Então, sempre que vocês forem fazer redação, por que é importante fazer rascunho? Porque depois do que você lê o seu rascunho, você vai passar limpo, você vê, vixe, repeti ela e ela bem aqui, ó, vixe, botei Maria e Maria bem aqui, certo? Então, quando você faz o rascunho e você vai para a folha de redação mesmo, é esse momento que você vai fazer descarte. Não, ixi, essa palavra eu repeti. Então, pequenos probleminhas aqui em vocês foi só repetição de palavras, tipo, e o João pegou o pão, nananã. Então, João é de fulano, e o João saiu. E João, então não precisa repetir isso, porque isso vocês vão perdendo ponto. Por exemplo, Pedro, ele perdeu 0,5 por conta disso, certo? E alguns outros pequenos detalhezinhos, certo? Ó, Pedro, posso ficar utilizando a sua como exemplo? Eu tô falando tanto da sua redação aqui, mas eu posso? Posso, né? Tá, porque eu não quero fazer... Como é? Tá muito baixo, Pedro. Não entendi o que tu disse. Vai tomar direitos autorais por isso. Por favor, não me processe. Eu não tenho dinheiro. Mas, enfim. Ó, exemplo aqui no Pedro, né? Ele falou ela, dela, entendeu? Então, esse foi o problema do Pedro. Foi só essa repetição de palavras, certo? Gabi, posso falar da sua redação? Você deve falar da minha redação, eu tenho que ver. Pronto, perfeito. Precisa melhorar. Ó, as únicas intervenções que eu fiz foram pouquíssimas na sua redação. Foi o seguinte, ó, prestem atenção, o Conde Olaf lá atrás. Menino, um aluno do 6º ano reparou, ela, tia, vocês conhecem Desventura em Série? Ou tá aqui o Conde Olaf olhando pra gente. Enfim, exemplo, a gente tem que ter cuidado com as redundâncias, que é, exemplo, entrar pra dentro, sair pra fora, coisinhas assim. O que, Gabi, tu colocou aqui no teu começo que eu tive que mudar? Quando você fala assim, ó, há muitos anos atrás, não precisa colocar esse atrás, ó. É por isso que eu risquei a palavra atrás, ó. Quando você fala há muitos anos, você já sabe que é passado. Então, você não precisa falar há muitos anos atrás. Há muitos anos já é atrás, já passou, certo? Então, nas redações de vocês, tenham cuidado com esses pequenos detalhezinhos, certo? Há muitos anos atrás, claro que é atrás. Se você já disse há muitos anos, já disse que passou, certo? E o A de haver, Gabi, eu coloquei um H, tá? Porque você colocou só o A acentuado, mas é um A com H de haver. Há muito tempo atrás, entendeu? Então, quando você colocou em uma terra distante, há muitos anos atrás, vivia em uma comunidade, eu tirei esse atrás, certo? Para ficar melhor, o que seria? Em uma terra distante, há muitos anos, vivia uma comunidade, então não precisou dessa palavra atrás, tá? É por isso que eu risquei. Outra coisa que eu anotei foram duas coisinhas, foi em relação à vírgula e à vogal E. Exemplo, ó, aqui você colocou, né, ó, vírgula e a vogal E. Se você colocou a vírgula, nesse caso, não precisaria da vogal E. Exemplo, e Isa ficou solitária. E seu desejo, ó, e Isa e seu desejo. Não precisava desse I. Então, ficaria, e Isa ficou solitária. Seu desejo é ir para um lugar bem distante. Então, não precisaria desse I, certo? Aqui, do mesmo jeito embaixo, ó,
Isa iria ficar presa na Terra para sempre, vírgula, e ser infeliz durante sua vida inteira. Então não precisaria. Não precisaria no caso da vírgula, né? Então ficaria presa na Terra para sempre e ser infeliz durante... Pronto, foi só isso. E outra coisa que eu marquei foi sobre rasuras, tal. Foi só uma pequena rasurazinha que você fez, que eu grafei, certo? Mas foi somente isso, tá, Gabi? Esse teu comecinho aqui de há muitos anos atrás. É há muitos anos, não precisa de atrás, certo? E se atentar em relação à vírgula, porque às vezes tu coloca vírgula e a vogal é. E dependendo da situação, nem precisa dessa vírgula. Fulana, e então, nananana, certo? Se atentar a isso. Rebeca, eu já vou falar da tua redação aqui, tá? Já como a gente entrou aqui um acordo de fazer hoje como se fosse um laboratório. Rebeca, tá me ouvindo? Oi? Rebeca tá... Certo. Pronto. Ótimo. Eu circulei alguns trechos aqui para que fizesse mais sentido, tá? Eu usei aqui na tua redação um olhar mais crítico. Por quê? Porque como você me entregou uma redação muito bem escrita, né? Foi além até do que eu imaginava, na verdade, porque não fiz intervenção nenhuma de caneta vermelha, porque de fato você fez uma excelente escrita, de verdade mesmo, certo? Mas eu tracei alguma coisa de lápis, como eu, na minha visão, leitora e escritora, melhoraria isso. Exemplo, quando você faz aqui, ó, desesperada, a garota foge e vive vagando pelos campos, se alimentando de frutos das árvores e bebendo nos rios. Por que eu circulei e bebendo nos rios? O que você quis dizer é que ela bebia a água dos rios, não era isso? Rebeca? Isso, né? Pois é. Então, quando você fala e bebendo nos rios, dá a entender que ela estava curtindo nos rios. Ela estava bebendo no rio, entendeu? Como se fosse uma curtição. Ela estava lá bebendo no rio. E não, o melhor seria bebendo água dos rios. Porque quando você fala bebendo nos rios, é a mesma coisa de estar bebendo no bar, bebendo no rio, bebendo na praia, bebendo na pracinha. Entendeu? Então, bebendo nos rios, é melhor que você colocasse bebendo água dos rios, certo? E outra coisa, logo abaixo você completa, né? Até que ela encontra um templo numa floresta e dentro dele acha um gato da sorte falante. O melhor ficaria gato falante da sorte, entendeu? Porque quando você fala gato da sorte falante, parece que a sorte é que é falante. Entendeu? Ó, presta atenção. Gato da sorte falante. Ou gato falante da sorte. Entendeu? A gente já sabe que aquele gato, a característica dele é ser falante e ele ainda dá sorte. Certo? Então foi só essas duas frasezinhas que eu sublinhei, né? Eu até coloquei aqui, ó. Certo? Então, gato falante da sorte, não gato da sorte falante. Parece que a sorte é que é falante, certo? Pronto. Foram apenas essas duas interferências que eu... Rebeca pegou um ponto pra mim. Pois é. Então, certo? Somente essas duas interferências que eu melhoraria no seu texto. Mas, no mais, eu não tenho nem o que mexer. Gente, vocês vão perceber que aqui tem uns números, tá? Quando eu coloco 4, 4, 4, 4, significa dos níveis. Porque assim, a gente vai ter na redação a competência 1, a competência 2, a competência 3, 4 e 5. E tem os níveis, né? Do 1 até o 4. O 1 é quando você foi fraquíssimo nessa competência. E o 4 é quando você foi bem demais, certo? Então, você atingiu todos os 4 níveis de todas as competências. Por isso que foi 10. Do mesmo jeito que da Gabi, ó. Gabi foi 4 em todas as competências. Por isso que ela tirou 10. Certo? Rebeca, deixa eu te ler tua redação pra gente. Na verdade, isso que é inveja. Enfim, no final eu quero dar só umas pequenas coisinhas.
Vamos aqui para outra redação. Gente, teve aluno que eu não vou querer citar nomes, tá? Vamos aqui, deixa eu só separar aqui. Rapidinho. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Cadê a aluna Maria Eduarda? Maria Eduarda tá aqui? Eu nem vi se ela tá aqui. Tá não, né? Eduarda Nunes. Eduarda, tá me ouvindo? Ela tá aqui. Mas ela tá me ouvindo? Ela tá assistindo a aula? Aí eu perguntasse a ela. Pois é. Eduarda, se pronuncie agora para que eu comente a sua redação, que foi uma nota muito boa. Vou pôr uma pra próxima. Eduarda não se manifestou, certo? Gente, eu tive teve muito 8,7, muito 9, isso foi muito bom, certo? Mas eu tive 2 redações aqui de 2 alunos que estão sem nota. Por quê? Se você receber a sua redação e ela tiver com isso aqui, ó, é porque não tem nota, porque você fugiu do tema. E o que é que eu vou fazer com esses alunos que tiraram suposto 0, né? Se não tem nota, é 0. Tenho 2 alunos aqui. Depois eu vou conversar com esses 2 alunos e eu vou dar uma nova chance, tá? Eu vou deixar que esses alunos façam uma nova redação, porém, no máximo valendo 7. Porque é melhor que você tenha pelo menos algum número do que número nenhum no boletim, certo? E eu não quero que vocês tenham essa nota, fiquem sem nota no boletim. Então, essas 2 pessoas que estão aqui, que depois eu vou querer conversar, não vai ser esse momento, tá? Porque eu vou fazer isso em todas as turmas. Eu vou dar uma nova chance para fazer a redação, tá? Porque eu acho que não entendeu a proposta. Porque, como eu disse, conto fantástico. Tem que ter alguma fantasia, né? Alguma ideia de fantasia, uma história inventada, alguma coisa fantasiosa, certo? Porque não colocou. Fez um bom texto, né? Como se fosse algum conto comum, um conto ou uma crônica, mas não fez a fantasia. Então é por isso que eu coloquei no final, né? Onde está a fantasia do conto fantástico, certo? Gente, em todas as redações eu coloquei um recadinho no final, tá? Então, esses 2 alunos eu vou separar aqui. As 3 melhores notas eu já comentei. Oi, Pedro? Tem recadinho? Não, eu coloco um recadinho assim, tipo, eu boto sempre uma frasezinha, alguma coisinha falando, você precisa melhorar nisso, atenção a isso, certo? A Eduarda, como não se pronunciou, não deve estar assistindo a aula, não sei, não falou nada, eu não vou falar da redação dela, só vou falar quando o aluno tiver aqui. Pronto, ela apareceu, bendita! Oi, bonita, tudo bem? Tudo bonita. Ei, meu amor, muito parabéns pela sua nota. Você tirou um belíssimo 9, certo? Foi uma nota muito boa. Como eu falei, olha aqui as competências, né? O nível é 4. Você ficou 4, 4, 3, 3, 4. Por isso que foi um 9, tá? Você tirou os 2 melhores níveis de uma redação, de cada competência, certo? Por que você não tirou um 10 nessa redação? Eduarda, foi por conta de pequenos detalhes que você não tirou um 10, certo? Como é que eu posso dizer aqui? Eu até notei aqui, ó. Atenção ao uso de pontos finais. Então, o único problema aqui foi na pontuação. Exemplo, onde era para ter uma vírgula, tu não colocou vírgula. Ou onde tem um ponto final. Depois do ponto final, você começou com a letra minúscula, não com a letra maiúscula. Certo? Então, exemplo, até o pequeno detalhezinho que eu coloquei aqui, ó. Você coloca um ponto final, mas começa com letra minúscula. Ou então, onde era para ter uma vírgula, não tem. Então, por conta desses erros, totalizou um ponto a menos. Então, tu só não tirou 10 por conta dos pontos finais. Inclusive, eu coloquei 2 recadinhos aqui pra ti, né? Primeiro, atenção ao uso de pontos finais. E o segundo foi,
descrição poética dos elementos naturais muito bonita, parabéns. Porque eu fiquei encantada quando comecei a ler tua redação, porque tá dentro do contexto de fantasia, de conto fantástico, mas tu conseguiu dar ao teu texto uma descrição muito poética, muito bonita. Então é o texto que você se sente bem lendo. Eu digo por mim, certo? Que gosto dessa versão mais poética de textos. Então tu fez descrições, deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui. Linda manhã de primavera, termozinhos assim, você descreve de um jeito. Eduardo, inclusive, meus parabéns para isso, porque é uma das coisas que eu mais gosto de ler no texto, é quando o autor, né, ele escreve fazendo com que a gente esteja dentro do texto, imaginando pequenas nuances. É como se eu fechasse o olho e eu conseguisse sentir cada sentimento e cada emoção que você colocou no seu texto, certo? Aquela radionovela. Deixa eu colocar aqui uma partezinha aqui. Nesse caso, né? Perfume no ar que exala de uma grande variedade de flores. Gente, eu achei isso muito fofo, meu Deus. Aí eu até coloquei um recadinho aqui. Mas certo, Eduardo. Então, atenção nos teus próximos textos só em relação à pontuação. Mulher, ponto final, depois do ponto final, começa com uma letra maiúscula. Preste atenção no uso das vírgulas, certo? Pontuações e pausas, tá certo? Mas no mais, foi um texto incrível, incrível, incrível. Deixa eu falar também sobre a redação. Gente, eu não corrigi, assim, eu não corrigi de toda a turma. Por quê? Porque quando eu fui buscar as redações, teve gente que entregou o TD depois disso. Então, pode ser que eu não tenha corrigido a sua redação. Exemplo, na turma do 7º ano, eu só recebi 7 redações. Então, da turma inteira, eu só corrigi de 7 alunos. Por quê? Porque quando eu fui buscar os TDs para corrigir, muitos alunos entregaram depois disso, certo? Então, eu ainda vou entrar em contato com a Cristina para ver se essa semana ainda eu ainda vou na escola para buscar o restante dos TDs, certo? Então, tem redação aqui de gente que eu ainda não corrigi, tipo, pelo que eu tô vendo aqui, Cibele eu não recebi, deixa eu ver, Naira também não corrigi da Naira, eu não tenho nada na Naira, não tenho nada do Samuel, da Lai, também não recebi Lai, certo? Então, teve algumas pessoas que eu ainda não corrigi porque, como eu disse, provavelmente entregou depois dessa data, tá? Mas eu ainda vou corrigir e vou voltar a comentar. Ingrid Vitória, tá me ouvindo, Ingrid? Ingrid, tá aí? Pronto, maravilhosa. Tua nota foi 8,7, tá? Foi uma nota muito boa. E se tu olhar aqui as competências, ó, a maioria foi 3. Só teve uma competência que foi na competência 3 que tu tirou um 2, mas a nota foi muito boa, 8,7. Então, isso significa que juntando com a tua nota, fora as atividades que você entrega, a tua média vai ser maravilhosa, certo? Então, não se preocupa que... Deixa eu olhar aqui. O que foi que eu escrevi aqui na tua redação? Ó. Atenção aos distanciamentos dos parágrafos e às repetições de palavra. Então, do mesmo jeito, você só não tirou um 10, né? Por conta do distanciamento dos parágrafos, alguns pequenos erros ortográficos, assim, que é só besteirinha, foi só falta de atenção e repetição de palavras. Eu posso dar alguns exemplos aqui do seu texto ou você prefere que não? Pronto. Exemplo. Pequenas coisinhas, como aqui, ó. Sonhado, vivia pensando em seu futuro. Tu esqueceu só do N, colocou pensado e não pensando. Foi só pequenos detalhes, tipo... deixa eu procurar outro. Não, acho que foi só isso mesmo. Foi só essa palavra errada, desculpa. Aconchego. Tu colocou aqui aconchego. Mais uma vez tu engoliu a letra N, né? De pensando, aconchego. Foi só esse Nzinho. E outra coisa, Ingrid, foi em relação
o que mais me pegou aqui quando eu peguei tua redação foi o distanciamento do parágrafo, porque percebe, ó. No primeiro parágrafo, tu colocou o distanciamento certinho. Só que aqui, na 10ª linha, ó a distância que tu colocou desse parágrafo, minúscula. E quando chega na 19, tu já colocou uma distância maior ainda, ó. Certo? Então, foi sobre essa frequência. O primeiro e o segundo e o 5º parágrafo tá perfeito a distância. Só que em um tu não respeitou, o outro colocou muito pequeno, o outro tu colocou muito grande, certo? Tenta manter uma constância, coloca um dedo. Se a sua distância do seu parágrafo é esse dedo, mantenha esse padrão, porque o texto começa aqui. Aí no outro parágrafo tu começou o texto bem aqui. E no outro parágrafo tu foi dando uns espaços muito grandes e outros espaços muito pequenos, certo? E outra coisa também que você precisa se atentar é em relação à repetição de palavras, certo? Exemplo, no segundo parágrafo você botou assim, ó. A menina cresceu ao lado de sua tia. Aí na outra linha tu colocou sua tia, tu repetiu sua tia e sua tia, certo? Outra coisinha também. Pronto, foi só repetições, né? Tu botou no primeiro parágrafo, né, que ela tinha pouquíssimas condições, e no segundo parágrafo tu colocou por não ter condições, tu repetiu condições e condições. Tu pode procurar palavras que substituem essas condições, né? Sei lá, a falta de verba, enfim, você pode buscar vários termos que possam substituir essa nunca ter condições, falta de condições, certo? Procura palavras para tu substituir, para tu não colocar só condições, certo? E as outras detalhezinhos foi só em relação à vírgula, a pausa mesmo, ponto final, mas de fato foi uma produção muito boa, certo? Foi um texto criativo, respeitou tudo direitinho, não fugiu do tema, fez os parágrafos normal, foi só pequenos detalhezinhos, tá? Que isso a gente vai sempre trabalhando e trabalhando, ótimo, vou trabalhar mais nisso. Só isso, tá, gente? Sempre que vocês forem ler o texto de vocês, quando acabar, releia. Vixe, será que eu repeti aqui? Eu botei menina, e a menina, e a menina, e a menina, e a menina, que nem o Pedro. O Pedro, quando entrou nesse ela, e ela. Foi... Desculpa, mas porque foi por isso que eu tive que tirar esse ponto, né? Porque foi repetição demais. É o costume. Pois é. A Melissa, tá aí? Melissa? Melissa, sua nota foi muito boa, foi um 8, tá? Ó, tá aqui as suas competências, os níveis. A gente vai precisar trabalhar algumas coisas, tá, Melissa? Como o quê? Ó, no finalzinho, eu coloquei pra você assim, ó. Atenção às conjugações verbais, certo? Por quê? Porque a nossa frase, nossa oração, todos os verbos, tudo tem que concordar na frase, certo? Exemplo, deixa eu botar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Borboleta, quando a borboleta levou para um lugar bem escondido. Eu não vou perceber aqui agora, mas exemplo. Deixa eu procurar aqui. Repetição de palavras também. E outra coisa que eu coloquei, Melissa, foi assim, ó. Senti falta de você escrever mais no final, de escrever os acontecimentos, certo? Porque assim, tu fez 3 parágrafos, né? Muito bem. E o último parágrafo, que é a nossa conclusão, tu fez muito curtinha e parece que a história acabou assim, né? Tipo, Marina com muita pressão aceita e as 3 decidem deter a malvada Marliá, não lembro, e livra de todo mal, de toda maldição. Tipo, acabou o texto muito assim, certo? Então eu senti falta que você descrevesse mais. Então elas tomaram a decisão de fazer aquilo. Então, tu pode dar mais detalhes e escrever mais, certo? Então, o que eu coloquei justamente aqui pra você, eu acho que tu só não tirou um 9 ou um 9,5,
foi só por conta desse final, porque acabou a história e a gente ficou... Só isso. Tu não faltou descrever. É como se tu tivesse gastado a tua energia todinha na introdução e no desenvolvimento, e no final tu... enfim, acabou a história, tudo resolvido, certo? Faltou escrever como foi que elas decidiram isso. Então, elas decidiram tomar essa atitude e aquilo junto da outra. Então, faltou só descrever, certo? Você usou muita criatividade no começo, mas no final parece que acabou o limite de criatividade, certo? Mas foi somente esse finalzinho mesmo e algumas repetições de palavras e concordâncias verbais, tipo... E elas, exemplo... compraram... Deixa eu tentar buscar aqui um exemplo na minha mente. Tipo, pedir. Tu colocou pedir, como se fosse de eu pedi, não de pedir com R no final, certo? Pequenas coisinhas, tipo, um verbo que faltava um Mzinho no final, um Rzinho no final, pra ter mais concordância, certo? Quando vocês pegarem a redação, vocês vão ver que eu anotei tudo bonitinho pra vocês, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa. Vitória. Gabi. Deixa eu só tirar uma dúvida desse negócio de parágrafo. O certo são 3 O parágrafos? certo é no mínimo 3 parágrafos. Tá. Certo? E outra coisa, o relato pessoal a gente tem que escrever no passado. Oi? O O relato pessoal, Isso, que foi é a uma redação de coisa que abril. aconteceu com você. Não tem como ser no presente, certo? Nem no futuro. tá. É sobre alguma coisa que você passou, viveu, então é passado. Certo? Então preste atenção nas conjugações verbais no passado. Gente, outra coisa que eu queria conversar com vocês, que até agora, das redações que eu corrigi, não aconteceu. Mas nas outras turmas, 6º, 7º ano, principalmente, aconteceu muito e é o que eu não tolero. Eu falei pra vocês, né, que, assim, eu entrei na escola no finalzinho do ano passado, né? Alguns de vocês já me viram quando era do 8º ano, né? A gente ainda teve, acho que, sei lá, quase um mês de aula junto, não lembro, umas 3 semanas, não lembro. Mas eu corrigi muitas coisas de vocês. E eu corrigi muita redação de quando era da professora Amanda, certo? Eu não sei como era o posicionamento da professora Amanda com relação a isso que eu vou falar, que é sobre textos copiados da internet. Gente, se eu souber, é porque o professor sempre sabe, quando eu começar a ler um texto e eu sentir, né, e for ver que é um texto copiado da internet, eu não corrijo mais, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um exemplo. Vou pegar aqui uma redação do 7º ano, tá? Não vou falar o nome do aluno, logicamente, mas eu quero mostrar pra vocês. O que é que eu faço quando é um texto copiado da internet? Eu faço somente isso aqui. Texto copiado da internet, não tem nota. Eu não tenho nem como dar um 0, porque a pessoa nem errou pra tirar um 0, ela não fez, certo? Então, como eu falo pra vocês, eu prezo muito pelo aluno esforçado, gente. Eu não quero, o meu aluno é aquele aluno que tira 10 em tudo, que acerta todas as perguntas que eu faço, que tira as melhores, só tira 10, não erra nunca. É massa, beleza, se tiver esse aluno, massa, eu vou ajudar ele, vou valorizar ele. Mas o que eu valorizo muito, gente, é o aluno esforçado. Tipo, pô, Vitória, só tô tirando 5 na tua prova, mas eu souber que é um 5 esforçado, aquele 5 daquele aluno, pra mim, vale muito mais do que um 10 de um outro aluno que só copiou, certo? E ano passado, quando eu corrigi redações, principalmente do 9º ano, a turma do 9º ano do ano passado, tinha muita redação de cópia de internet, certo? E é uma coisa que eu não tolero de nenhum jeito. Então, se em algum momento você pensar em fazer sua redação copiada de algum textinho que você vai achar lá no Brining, sei lá quando aquele site vai fuleiragem, que a verdade é essa. Brele. Certo? Então, se você me vier com um texto copiado da internet, meu filho, nem me entregue essa prova, que é muito melhor pra você. Nem me entregue. Porque eu não vou corrigir. Eu comecei a corrigir um texto e eu vejo que é cópia da internet, eu coloco um texto lá, texto copiado da internet. Não tem nota, eu não dou nem 0, certo? Então,
quando você copia um texto da internet, é como se você não tivesse feito minha prova. Eu vou colocar lá, tipo, uma falta. Não fez. Se você copiou e não fez, rede do Braille, sou mesmo. Sabe por quê? Porque, sendo sincera, essa geração nova, a geração de vocês e dos mais novos, é a geração de preguiçosos. A verdade é essa. Porque, tá certo, Vitória, porque vocês nasceram nessa nova era, né, que a internet é muito fácil, tudo é muito fácil, e vocês acham que encontram as coisas muito fácil na internet. Gente, é tão tal que vocês nem têm ideia de quanto eu testo vocês. Eu digo vocês, não essa turma, mas todos os meus alunos. Boa parte das minhas questões, porque assim, geralmente eu divido com o professor Kleber, o professor da tarde. Eu faço... Próximo mês, talvez, a gente mude esse esquema. Então, todas as provas que vocês fizeram até agora foi elaborado pelo professor Kleber. Do mesmo jeito, porque assim, eu faço sexto e sétimo manhã e tarde, e ele faz oitavo, nono manhã e tarde. Só que a gente vai trocar isso, entendeu? Então, depois ele vai fazer sexto e sétimo, e eu sou oitavo e nono. Então, a maioria das minhas questões... Queremos sua originalidade. Oi, Pedro? Queremos sua originalidade. Isso. Então eu gosto de eu mesma fazer as minhas questões, certo? Agora vocês não pegaram nada feito por mim mesmo. Só que vocês vão reparar que eu gosto de fazer as minhas questões. Só que o quê? Eu coloco questões que eu sei que vocês vão achar fácil na internet, que vocês vão jogar e vão achar no Braille facinho. Mas o que é que eu faço? Eu mudo os itens e mudo um pequeno detalhezinho que eu sei que alguns de vocês não vai perceber. Então, quando eu vou corrigir, o menino marcou o item que ele viu na internet, que ele era o item certo. Exemplo, a resposta correta é o item C. Ele vai marcar, só que não é o item C, porque eu mudei pequenos detalhes e troquei os itens para que os alunos não percebam isso. Então, tem muita gente errando questão porque acha que encontrou na internet, mas não é a questão 100%, certo? E outras eu coloco de fato igual, que é pra testar mesmo, certo? Senti uma dificuldade em nível... Pois é, prova do Kleber é conhecida, certo? Então, gente, a gente vai mudar agora esse próximo mês e eu vou querer fazer as questões de vocês, oitavo e nono ano, pra que vocês percebam. Tipo, essa questão aqui foi Vitória. Vocês vão olhar uma questão e vão ver, tipo, essa questão é Vitória. Porque, de fato, foi eu que fiz, certo? Outra coisa também é que eu gosto muito de trazer questões de poema, poesia, ou alguma coisa que eu consiga colocar no meio da questão e ter uma interpretação, uma coisa. Então, quando vocês forem ver questões feitas de fato, feitas por mim, vocês vão ver, vixe, essa questão aqui tem cara de Vitória. Por quê? Porque você não vai achar na internet. Certo? Então, mais uma vez, sobre redação, eu tive que... Gente, sério mesmo, hoje eu tive aula no sexto e no sétimo ano, eu tive que dar um carão nos meninos, porque teve muita redação copia na internet. Só que todo mundo tirou um zero. Tirou um zero não, né? Não recebeu nota. Certo? Então, não me venham com redação copiada de internet, que eu não corrijo. Certo? Porque isso é falta de honestidade. Não, é falta de honestidade comigo, porque eu dou a aula, explico o conteúdo, explico o gênero, tiro dúvidas, leio com vocês, enfim, dou o conteúdo, fazemos questões para que no final o menino copie um texto da internet. Copia na internet por quê? Porque não teve aula, porque não entendeu o gênero, ou é só preguiça, o que é? Certo? Então não é justo. Vamos imaginar aqui. Sei lá, a Gabi. A tia se esforça pra nós aprender e acaba com isso. Pois é, gente, e não é justo. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que a Gabi fez um texto, ela se esforçou, tirou da a criatividade dela e tirou um 6. Aí vamos imaginar que o Pedro copiou um texto 100% da internet, um texto perfeito, e tirou 10. É justo com a Gabi que se esforçou pra tirar um 6? É justo que o Pedro tire 10, que ele copiou da internet? A pergunta é pra vocês. Não, não é justo. Não é justo que a Gabi, a aluna que se esforçou, tirou da criatividade dela, se esforçou para tirar um 6, enquanto um outro aluno
copia e vai tirar um 10. Gente, não tira 10 não, certo? Como eu falei, isso é falta de honestidade com a professora e principalmente, gente, é falta de honestidade com vocês mesmos. E não tem coisa pior do que você ser desonesto com você. Já é chato, já é ruim você ser desonesto com outra pessoa, mas você ser desonesto consigo é um negócio que é muito complicado. Porque a gente tem que entender, né, que a gente é o único no mundo e sempre será você por você mesmo. Então, se tu não se respeita, se tu é desonesto contigo mesmo, imagina com os outros. Se liga. E, tipo, quando você faz isso, é como se tu duvidasse da tua capacidade. Isso é o quê? É copiar um texto da internet. É um reflexo da autoestima baixa que o aluno tem, de não, eu não tenho capacidade de escrever um texto, não, eu não confio em mim e prefiro copiar um texto, ou esse aluno copiou um texto só por pura preguiça. E, gente, eu vou dizer uma frasezinha assim, bem despojada, assim, no sentido de querer se fazer de doido pra doido é pedo, viu? É pedo. Gente, então, não queira se fazer de doido pra doido. Inclusive, teve aluno nas outras turmas que eu fui discutir e o menino quis dizer que eu estava enganada. Tipo, tia, mas se você se enganar, se você acha... Ela disse assim, se você acha que o aluno tirou da internet, sendo que ele não tirou. O que foi que eu fiz? Eu compartilhei a tela, pesquisei no Google e mostrei a ele como esse texto foi tirado da internet. Porque aqui nós mata cobra e não mostra pau. Refutado. É isso mesmo. Porque aqui nós mata cobra e mostra pau mesmo. Gente, então não adianta querer se fazer de doido pra doido. Se liga. E eu falei, meu filho, você tá tentando enganar a professora, você não engana não. Você só engana você mesmo. Certo? E não é justo com a professora que se esforça. Porque, poxa... Quer se fazer de doido pra quem é? Se faz de doido. Bicha. E eu falei, gente, vocês estão lidando com doida. E querer se fazer de doido, tá doido. Não adianta. É pedo mesmo, é pedo. Pedo de Lara. Certo? Querer mentir pra mentiroso é mais ou menos isso. Certo? Então, gente, sejam honestos com vocês. Sejam honestos com as coisas que vocês sentem. Sejam honestos com as coisas que vocês fazem. Não só por causa do outro, mas por você mesmo. Porque eu acho que não tem coisa pior do que uma consciência pesada. De você saber, ixi, tentei enganar a professora, sendo que, meu filho, você só enganou a você mesmo, viu? E eu falei eu até tenho um aluno de reforço, né? E eu falei pra ele, o problema dos alunos é querer ser mala pra professor sem saber que a professora é mais mala do que os alunos, tudo junto, mano. E é o que eu falo pra vocês, é ter uma relação, uma coisa que eu não gosto é de uma relação falsa. Certo? Finaliza aí, Vitória, que eu quero almoçar. Enfim, já tô passando 10 minutos da nossa aula, mas de fato, só pra trazer essa reflexão pra vocês, certo? Não sejam desonestos com vocês, com a professora e com os pobres dos pais de vocês, que numa situação dessa estão fazendo um esforço pra pagar o colégio, enquanto o aluno tá avacalhando com a cara de todo mundo, certo? Então, enfim... da turma do 9º ano, eu não tenho muito o que reclamar, certo? Pelo contrário, vocês fizeram redações maravilhosas, foi até difícil escolher a melhor redação, certo? No mais, a gente vai dialogando sempre sobre isso, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagem e, enfim, a gente tá aqui, lembra, mano, a gente tá aqui pra se ajudar, se liga, eu não tô aqui de enfeite, não. Eu não tô aqui só pra receber salário, não. Receber salário no final do mês é massa. Mas eu não tô aqui só pra isso. Eu tô aqui pra ajudar. Então, se tu não tiver... Não, Vitória, tô tendo dificuldade com a redação, não tenho criatividade. Mano, se junta, me pergunta, eu posso te ajudar, se liga. A senhora vai pegar as redações que ainda estão no colégio. Então, Naira, eu vou falar com a Cristina hoje. Amanhã, como é feriado... na quinta ou na sexta eu já vou pegar essas redações, tá certo? Então, no mais, gente, é isso, viu? Se esforcem, e é isso mesmo, e sejam honestos com vocês mesmos. Valeu aí. Tchau, gente. Valeu, Vitória. Valeu, Vitória. É nóis. Falou.